Opa, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Mesmo antes de tudo, preciso reprisar de que nada do meu conteúdo não endossa e nem apoia usar notícias de situações negativas que acontecem. E devo começar esse vídeo dando um pequeno contexto. Na sexta-feira passada saiu uma notícia onde fala de um garoto de 13 anos em São Paulo que acabou nos deixando vítima de bullying na escola. Antes disso, o youtuber crítico simplesmente falou que ter bullying fortalece as pessoas. Eu havia tweetado sobre o fato e questionado essa fala dele, porém, eu havia esquecido que havia bloqueado o crítico no meu Twitter. Mas beleza, vida que segue. Até que o próprio me respondeu a mim, onde ele justifica falando que falou de bullying e não sobre... Reafirmando seu discurso, me chamando de imbecil e militante lá no Twitter, ainda defendendo que bullying deixa as pessoas mais fortes, comparando até mesmo em academia entre colegas de classe. Essa discussão ficaria somente no Twitter, se não fosse um mero fator. Ele decidiu falar de mim em um vídeo onde coloca na thumbnail me chamando de verme e ainda fala no título que eu estaria me promovendo por cima de um... Essa é a minha resposta para isso. O crítico. Pra quem não sabe, o resumo é bem simples. Ele é o típico estereótipo de canal de opinião que não aceita a opinião dos outros. Como já havia dito a frase de Olavo de Carvalho, a vaidade da ignorância é o abismo de miséria humana. Se você não está aberto a abrir a sua mente para ideias diferentes, o debate não existe. Mas fazer o que, quando estamos falando de uma pessoa que abertamente associa autismo como doença, ao ponto de atacar a mãe com o filho autista no Twitter, atacou pessoas transgêneros ao ponto de atacar uma youtuber trans, a Alexia, incentivou no caso do Haluca, incitou agressão, capacitismo, xenofobia, racismo científico e a lista é bastante longa. Caracas. Pra quem quer conhecer o estrume que eu estou falando, dá um pulinho no meu vídeo que tá aí no card ou na descrição e que eu fui bastante meticuloso e incisivo naquele vídeo. Mas então, vamos conversar. Ih, rapaz. Uma coisa que eu sempre falo é que se você não sabe ou não entende de um assunto que você não conheça, é melhor você ou pesquisar muito ou melhor nem sequer falar. Uma coisa é você ter uma opinião em algum assunto. O problema é quando a sua opinião começa a ofender, falar mal de quem discorda, fazer espantalhos de outras pessoas tentando levantar uma bandeira como escudo. Coisa que é o modus operandi padrão do crítico. Ele já fez isso com a mãe de um garoto autista, ele já fez isso com a Alexia, que é uma influenciadora trans, e alguns outros que são abertamente de esquerda e agora quer fazer isso comigo. Inclusive me taxando de militante, sendo que eu já falei abertamente e repito, cara, eu sou de direita. Que mundo louco é esse, onde não pode ter um questionamento, não pode ter divergências de ideias, só ele é o certo da situação? Tem uma frase da série Fallout que diz o seguinte, que todo mundo quer salvar o mundo, mas discordam como fazer. E é com isso que vamos dar um breakdown do que ele falou de mim no vídeo. Se fodeu. Ok, nos primeiros 30 segundos ele fala a única coisa que é de fato uma verdade. A tragédia do garoto de 13 anos em São Paulo que veio a óbito nessa sexta-feira. Sim, de fato é a única verdade que ele falou até então. Pois logo em seguida o cara fala que eu queria usar a morte do garoto para palco político como se eu estivesse chamando ele de monobola austríaco. Bom, aí vem uma pergunta. De onde tem algo falando de política e nenhum tweet, ô seu cabaço? Se eu apenas questionei sua fala sobre bullying. Mas posso fazer o quê se ele tem a capacidade cognitiva de uma ameba que mal sabe interpretar um texto, sendo que eu não meti política em lugar nenhum? E pasme, talvez isso seja uma surpresa pro crítico. Nem tudo é sobre política. Mas posso fazer o quê se o cara tem um canal falido e tá sem assunto há quase um mês? Se desesperou ao ponto de mentir pra audiência nos primeiros 30 segundos e chamar meu canal de merda? Por que, crítico? Tá com inveja porque eu tenho muito mais qualidade do que você? Mal sabe editar um vídeo e quer pagar de sommelier do canal dos outros? E ainda fala que eu quero usar o cadáver do garoto para obter vantagem. Só que não sou eu que saiu correndo para fazer vídeo só porque uma pessoa o questionou no Twitter. Ele também disse que a sociedade não liga para agressão entre os homens, pois se fosse uma mulher o mundo parava. Bom, eu não sei de você, mas isso teve repercussão na mídia nacional. Negar isso, ou a pessoa é burra ou é mau caráter pra caramba. Mas o economista de Taubaté, eu ainda tenho dúvida se o professor estava chapado em dar o diploma pra ele, continua batendo na tecla que aquilo é tudo ponto político. Que eu quero falar de política. Não, mano. Eu não quero falar de política. Eu quero falar sobre bullying. Se tu tá sem assunto e quer falar de política, tem uma porrada de temas que você pode trazer pro seu Twitter e pro seu canal. E não ficar questionando política onde não tem. Eu não vou me dar o trabalho de chamar esse ser de subespécie, pois seria um elogio, mesmo que mínimo,
para algo vivo tão deplorável, pífio e prolixo que não sabe interpretar uma frase. O ponto que ele abordou foi comparar o de colegas de classe a fim de diminuir o bullying. Cara, primeiramente, a discussão é bullying. Segundo, o Ministério da Educação, em uma matéria publicada no dia 6 de abril de 2018, define bullying da seguinte forma: também chamado de intimidação sistemática, é considerado bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre partes envolvidas, conforme definido pela Lei número 13.185 de 2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Outra coisa interessante também desse artigo do Ministério da Educação é que ele traz dados de pesquisa. A gravidade da questão se confirma por meio dos estudos recentes, como o diagnóstico participativo da violência nas escolas, realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Isso lá em 2015, com o apoio do MEC, que revelou que 69,7% dos estudantes declaram ter presenciado alguma situação de violência dentro de uma escola. Nessa pesquisa do governo, também inclui na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2015 a declaração em que 7,4% dos estudantes informaram que já se sentiram ofendidos ou humilhados e 19,8% declararam que já praticaram alguma situação de intimidação, deboche ou ofensa contra algum de seus colegas. Segundo o site Brasil Escola, também deixa bastante claro as consequências de uma vítima de bullying. As consequências do bullying podem ser devastadoras e irreversíveis para uma vítima. Os primeiros sintomas são o isolamento social, que não se vê com alguém que pertence àquele grupo. A partir daí pode haver uma queda do rendimento escolar, queda na autoestima, quadros de depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e entre outros distúrbios psíquicos. Quando não tratados, esses quadros podem levar o jovem a querer tentar. E se os traumas do bullying ainda também não forem tratados, a vítima pode guardar aquele sofrimento no seu subconsciente, que virá se manifestar diversas vezes na sua vida adulta, dificultando as relações pessoais, a vida em sociedade, afetando sua carreira profissional e até levando ao desenvolvimento de vícios em drogas e álcool. Me admira ele vir depois falar que quem tenta é fraco ou fresco. Você tentou acabar com a sua própria vida 3 vezes e você não conseguiu. Cara, para de ser mentiroso, você não tentou de verdade, para. Se você tentasse, você vai falar que 3 vezes você não conseguiu. Você é o Rumble, você é o quê? Você é o Hulk, você é o Thanos, você é o Kaido lá do One Piece, o que é? Você é um ser imortal pra você falar que realmente você tentou 3 vezes e não conseguiu? Para. Pessoa que faz isso pra chamar atenção, entendeu? E aí você fala, não é pra chamar atenção. Não é pra chamar atenção, então porque o cara vai num vídeo pra internet, no canal do Gaps lá, que tem 400 mil inscritos, porque ele vai no vídeo falar isso pra todo mundo? Porque quer chamar atenção. O cara, sei lá, de alguma forma o cara acha que é legal pagar de retardado, entendeu? Eu conheço pessoas que sim, já tentaram se... E note que eu falei no plural. Se você não sabe ou não vive tal coisa nesse quesito, cara, na moral, cala a porra da tua boca. Não é brincadeira, eu nunca irei tolerar esse tipo de atitude esdrúxula vindo da sua parte. Se ponha no seu lugar e recolha sua ignorância. Mas no meio de tanta merda dita, ainda houve uma pergunta interessante do crítico. Parece que até um lapso rápido de microinteligência vindo dele. Ele me perguntou se eu acho que adolescentes que cometem atos ilícitos deveriam ser presos ou não. Mas logo após a inteligência vai embora quando ele fala em tom de cinismo que eu passo pano pra bandido. Bom, eu acredito que, primeiramente, se você comete um ato ilícito independente da sua idade, sim, você deverá responder pelos seus atos. Ou seja, sim, acredito que quem comete crimes deve ir sim para a cadeia, assim como alguém que comete capacitismo, transfobia, racismo, xenofobia. Sua ficha também não é nem um pouco limpa, vamos combinar. Então lá vamos nós, depois de 5 minutos de lenga-lenga irrelevante, e lá se foi ele usar os meus tweets como argumento. Ele ainda reforça ainda mais que o bullying deixa a pessoa mais forte comparando a treino de academia. Cara, ok, vamos lá. Eu faço academia também e posso te garantir que é algo completamente diferente você ser vítima de bullying e ser vítima de um acidente de academia. Ele até usou o exemplo de um vídeo de uma garota que teve o pescoço quebrado enquanto fazia um exercício de agachamento. Crítico, tu realmente quer comparar uma pessoa que morreu espancada por pessoas que praticavam bullying com uma mulher que estava levantando por baixo 180 quilos de peso numa academia? Você quer comparar um real assassinato a uma morte acidental? Parece que quem tá passando pano pra bandido não sou eu, mas sim você. Mesmo com voltas e voltas e voltas insuportáveis ao ponto de eu não tacar o vídeo nem em 2x, dá pra ver que o cara quer chegar num ponto de distorção
que não sei que titica ele tem na cabeça, pois a impressão que ele dá é que ele ainda acha que bullying é só chamar o careca de cabeça de ovo, chamar quem usa óculos de 4 olhos, gordo de chupeta de baleia. Mano, não! O conceito de bullying é muito mais extenso do que apenas um xingamento, mas que essas falas esdrúxulas querendo comparar bullying com algo semelhante a uma prova de preparação e melhora, esse caso do garoto é apenas mais um dos infelizes exemplos que temos, que é o bullying que envolve agressão física. Não é que nem a porra de um Enem que tu estuda em GG. Não, cara, o bullying não é combatido com mais bullying. Violência não é combatida com mais violência. Às vezes, punições aos agressores são necessárias quando esses agressores extrapolam qualquer limite do razoável. Porém, na maioria das vezes, os agressores também são jovens que sofrem por algum motivo. Nesses casos, a melhor maneira de solucionar o problema é pelo diálogo e conscientização. É necessário conscientizar aqueles que assistem, repetem ou indiretamente contribuem para o bullying, pois eles também mantêm o sistema de agressividade funcionando. Isso tem que ir além das campanhas governamentais e não governamentais. É necessário que famílias se unem com profissionais de educação para que todos possam trabalhar na conscientização dos seus filhos e no apoio emocional das vítimas do bullying. E também, segundo a lei número 13.185 de 2015, nos artigos 2, 3 e 4, são bastante claros sobre bullying e como até mesmo o governo está trabalhando nessa prática de acabar com o bullying nas escolas. Como é muita coisa escrita, eu recomendo vocês pausarem para ler ou ver o link que está na descrição, que tem o artigo do site Brasil Escola, que tem tudo falando sobre bullying. E só para reforçar para o crítico que parece que tem memória de peixinho dourado, eu não falei em política momento algum. Nos meus tweets eu não vejo nada demais. E é ele que está metendo política onde não tem. A única pessoa nesse momento que está distorcendo o que foi dito é o próprio crítico. Isso sem falar que se isso tivesse ficado apenas no Twitter, o assunto teria morrido no mesmo dia. Mas quem trouxe essa discussão à tona no YouTube, inclusive dirigindo ofensas, foi o asno da cabeça depenada, que provavelmente o único bullying que ele sofreu na vida inteira dele foi no ano passado da galera zoando ele de careca. E para finalizar, eu tenho apenas 3 coisas para falar. Primeiramente, por respeito, que eu estou deixando bastante claro neste vídeo, desde o começo dele, não vou mais citar sobre esse assunto. Ainda mais que já tem a situação da família em perder um ente querido por esse tipo de fatalidade, e eu não vou remoer isso com pessoas que infelizmente nunca podem entender a situação dolorosa que tanto a vítima quanto muitas pessoas passam. Segundamente, não vou ficar sendo palhaço do seu circo idiota discutindo isso em falsos debates nesse seu circo de canal. Além de ser desgastante, você já me repassou como iria ser uma conversa ou uma discussão. Como disse, movendo bandeira para o lado mais vantajoso para você. E terceiro, isso tudo nasceu no Twitter e era apenas uma discussão de Twitter. E era também para morrer lá no Twitter. Se você não tem maturidade para isso, não vem usar o cadáver de uma criança para promover lado político enquanto chama youtuber de verme imundo, como você fez comigo na sua thumbnail. Afinal, quem tá querendo fazer política pra cima de um cadáver é você e não eu. Então, antes de apontar o dedo pra mim, se olhe no espelho primeiro. Para terminar esse vídeo de uma vez, eu devo pontuar essa fala sensacional dele, que ao invés de eu falar aqui pra vocês, eu vou deixar ele mesmo falar. Crime é crime e tem que ser punido conforme um crime normal. Pra mim tem que ser punido que nem qualquer outro crime. Se um adulto cometeu crime, a criança cometeu crime, pra mim a punição bota a mesma. Everybody hates Chris.